Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando essa mensagem que foi lida, esse ambiente preparado para nos receber com harmonia, que a equipe espiritual aqui presente já preparou para cada um de nós. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que as tuas bênçãos, teu amparo e a tua proteção vá ao encontro de todos os teus filhos necessitados, pois só tu, Senhor, sabes as necessidades de cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes, Senhor, entregue às tentações, e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é a nossa irmã Bárbara, que a equipe espiritual ilumine e protege. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria estar novamente nesta casa, juntamente com toda a equipe espiritual que aqui trabalha, os trabalhadores encarnados e desencarnados, agradecida pela confiança e pelo convite carinhoso. Somos gratos a Deus e toda a espiritualidade amiga. Somos gratos aos espíritos afins e familiares que têm nos acompanhado e nos apoiado até o presente momento. E por estarmos aqui nessa noite, nós podemos com toda certeza dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E grandes coisas a espiritualidade amiga tem feito por nós, senão não estaríamos aqui. Agradecidos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos falando sobre o Evangelho do Cristo. Eu escutei semana passada um palestrante dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que o palestrante, ele repete para si mesmo. Então, quando o palestrante vai passar uma mensagem, é porque a necessidade dele de entender a mensagem é tanta que ele tem que repetir. Então, repetimos para nós mesmos. Por isso, com toda humildade, primeiramente quero dizer que essa mensagem, ela veio primeiramente a mim, para que eu pudesse também, repetindo, quem sabe, né? Aprender e galgar mais um pequeno degrau na nossa vida, na nossa evolução. Meus irmãos, o tema da noite de hoje trata-se do capítulo 10 do Evangelho, que chama-se Bem-aventurados os misericordiosos, no tópico O sacrifício mais agradável a Deus. E diz assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, volta, reconcilia-te com o teu irmão primeiro e depois oferece a tua oferta. Para que nós possamos então entender o sentido da palavra oferta no que se refere à cultura da época, oferta vem do latim oferenda horum, que significa servir algo, oferecer algo, fornecer ou fazer sentir. Esse seria o significado da palavra oferta, oferenda, vindo do latim. Mas nós sabemos que ao longo de todas as civilizações, a humanidade sempre teve o costume de acalmar os deuses,
agradar aos deuses através de ofertas. Algumas civilizações ofereciam virgens, outras ofereciam bebês, outras civilizações ofereciam animais. Cada cultura, em cada época, tinha a sua forma de agradar aos deuses, de oferecer uma dádiva. E isso já era do ser humano. Mas nós não vamos falar dessas culturas, vamos falar da cultura de onde provém a origem do Cristo Jesus, que veio de origem hebraica, da origem do povo hebreu. E para que nós possamos entender o porquê, qual foi a importância do Cristo dizer assim, vai lá e coloca a tua oferta, deixa ela aí, volta, te reconcilia com teu irmão, porque ele tem alguma coisa contra ti. Aí nós possamos entender, nós vamos então, antes de mais nada, quero esclarecer que no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, Gênese espiritual, antes de falar sobre a história de onde se originam as oferendas no contexto hebraico, quero esclarecer aqui que Allan Kardec, no livro A Gênese, ele deixa claro sobre a origem da raça adâmica. Né? Diz o texto assim, que segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes colônias, vindos de grandes imigrações de outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada adâmica, e que Adão foi o primeiro homem dessa raça, ou seja, o ser humano já existia sobre a Terra, mas numa dessas grandes transições, dessas grandes migrações, Adão deu origem à raça adâmica. Estou falando isso para que possamos compreender essa lenda, pode-se dizer, ou essa história do contexto hebraico, que começa lá no livro de Gênesis do Pentateuco e relata a história dos dois irmãos, filhos de Adão, Caim e Abel. Bom, Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Acontece que, ao final de um período, Abel pega de todo do seu rebanho o melhor da gordura, o melhor da primícia que ele tinha do gado e oferece em sacrifício como forma de agradecimento e de agradar a essa divindade, porque era a forma que eles conheciam de agradar. E Caim pega do melhor da sua lavoura, do melhor do fruto da terra e entrega também em sacrifício. E diz a história que, no contexto hebraico, que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E por isso, movido do sentimento de inveja, ele assassina o seu irmão Abel. É o primeiro relato que temos de assassinato no Pentateuco, nessa situação. Mas, esse foi o primeiro relato acerca de oferta, de ofertar alguma coisa a esse Deus, da origem de onde veio o contexto da história do Cristo. Logo em seguida, um pouquinho mais adiante, nós vamos conhecer a história do patriarca Abraão, aquele homem que sai da Mesopotâmia, que tinha conhecimento de outras civilizações, que tinha conhecimento, mas ele tinha uma intimidade tão grande com a divindade, que mesmo estando em avançados de dias, e sua esposa também, ele recebe então aqueles espíritos iluminados, os espíritos com os quais ele tinha intimidade, né? E que o livro vai chamar então, dizer que ele recebe os anjos na sua tenda, e ele recebe uma promessa de que ele seria pai, mas ele já era pai, mas não era da esposa, né? Era da escrava. Então ele diz, não, mas é da tua esposa, o filho vai ser de Sara. E ela, porque fez uma coisa que nós mulheres não fazemos, ela estava ouvindo atrás da portinha da tenda, né? E isso a gente não faz, claro, né? Então ela deu risada, ela achou graça. E aquele anjo disse, você achou graça? Você está dando risada? Pois o nome dele vai ser Isaac.
porque significa riso. E aconteceu exatamente isso. Com mais de 90 anos de idade, Sara vem a conceber Isaac. Acontece que aquele homem que tinha uma intimidade tão grande com a espiritualidade, ele era materializado. Jantava com ele, sentava, vamos num banquete. Era muito íntima essa relação do homem com a divindade, com a espiritualidade. Era íntima. Acontece que um dia ele recebe uma notificação. Olha, quero uma prova da tua fidelidade. Vai lá e sacrifica o teu filho Isaac. E ele diz, opa, tudo bem, foi Deus que me deu, eu devolvo para ele, não é meu. E ele então sobe a montanha no dia designado para fazer o sacrifício do seu filho. E o menino obedientemente sobe a montanha com ele, já acostumado com o ritual de sacrifícios, porque isso era normal. E ele olha para o pai e diz, mas pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, cadê o cordeiro? E ele diz, meu filho, Deus proverá. Mas ele sabia. Então, obedientemente, Isaac se deixa colocar em cima da lenha. E quando ele levanta o cutelo, o anjo disse, basta, não precisa disso. Vamos entender este não precisa disto nas palavras do Cristo mais adiante. E quando ele olha para o lado, há um cordeiro amarrado. E, gente, cordeiro amarrado não fica paradinho, quietinho. O que nos mostra que muitas vezes nós estamos diante de um problema e nós estamos tão focados no problema que não enxergamos que Deus já está colocando a solução ali do nosso lado e a gente não percebe. Muitas vezes está tão diante de nós que nós não conseguimos afastar assim e olhar e observar. Mas enfim, ali foi uma oferta, um sacrifício como prova de fidelidade. Então nós temos já dois tipos de oferta, de sacrifício da história dos holocaustos do povo hebreu. O primeiro foi uma forma de agradecimento, o segundo foi uma prova de fidelidade. Mais adiante, depois então que de mais de 600 anos, o povo hebreu sai do Egito, atravessa o deserto e naquela transição nós vamos ver o livro de Levítico, onde eles recebem as leis que precisavam para reger o povo naquela época. E é instituída a lei de sacrifício, mas outro tipo de lei, outro tipo de sacrifício. Dessa vez, o sacrifício seria por expiação dos seus pecados. Ou seja, pegava-se um animalzinho, sem mácula, sem mancha, sem defeito físico, colocava-se a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que o meu pecado estaria passando para o animal, e ali era sacrificado aquele animal. E assim foi por muitos anos, até a chegada do Cristo. Acontece que, lá em Mateus capítulo 12, diz assim, que era sábado, e os discípulos estavam com muita fome. E eles então entraram numa seara para comer, para colher as espigas e comer. E os fariseus, ao verem a atitude deles, logo o acusaram de pecado. Eles eram pecadores. Ao que Cristo olhou para eles e disse, mas vocês não sabem, se soubesseis o que está escrito na lei, que o próprio sacerdote, quando está em trabalho no templo no sábado, também está cometendo pecado, mas é isento dele por estar a trabalho do templo. Mas eu estou aqui e sou maior do que este templo. E eu vos digo, se vocês entendessem da lei, entenderias que misericórdia quero e não sacrifício. Se soubesseis disso, não condenarias inocentes. Chegamos num ponto em que
como Abraão recebeu misericórdia. Então, quem sabe se lá já não era para ser entendido que não havia essa necessidade de sacrifício, que o maior sacrifício era a fidelidade, um coração puro, um coração entregue. Mas o Cristo foi além disso. Foi muito além disso. Quando ele cita a passagem do profeta Oséias que diz misericórdia quero e não sacrifício, ele espiritualizou a oferenda. Ele espiritualizou a oferta. E logo em seguida ele diz assim: se tu tens alguma coisa com o teu irmão, tem alguma coisa de errado acontecendo, volta lá. É interessante dizer que não é o que eu tenho contra o meu irmão, mas o que o meu irmão tem contra mim. E se o meu irmão tem algo contra mim, é porque eu estou em dívida com ele. E diz o apóstolo Paulo que nós não devemos ficar devendo a nada a ninguém, a não ser o amor. E se estamos em dívida no amor, esta é uma dívida maior. E como podemos chegar e oferecer a Deus um coração contrito? Diz nas instruções dos Espíritos, no tópico 14, diz assim: feliz do homem que pode se deitar toda noite e dizer assim: nada tenho contra o meu próximo, meu coração está em paz. Feliz do homem que pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas então, qual seria a oferta agradável a Deus? Nós vamos lá no Salmo 51, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Um coração disposto a amar o meu irmão, o meu próximo, com o olhar do Espírito, com o olhar de quem não vê a aparência, de quem não vê a posição social, de quem não vê a etnia, a cultura. Um olhar voltado para o Espírito, entendendo que meu irmão é filho do mesmo Deus e que não adianta eu querer fazer birrinha e dizer assim: Deus, eu estou te oferecendo tudo de melhor, mas assim, fulana está me incomodando. Dá um jeito nela para mim. Tira do meu caminho. Quem eu penso que sou? Sou a queridinha de Deus agora? O que acontece é que Jesus vai estar com a fulana que eu estou pedindo para tirar do meu caminho no colo e vai dizer assim: olha, eu amo ela tanto quanto eu amo você. Ela não vai sair daqui só porque você quer. Eu não vou amar ela menos só porque você quer. Só porque você acha que você vale mais. Só porque você acha que tem mais conhecimento. Só porque você acha que é mais esclarecido. Só porque você acha que está no topo da sua razão. Não vou amar ela menos. Ela não vai sair daqui. Entendendo que, acho interessante, uma vez, meus dois meninos são muito próximos, né? E eles estavam discutindo e um fala uma palavra muito ofensiva para o outro. Eu olhei para ele e disse assim: não fala assim com meu filho. Ele disse: como assim teu filho? Eu não sou teu filho? Eu falei: é. Mas tem que entender que você está ofendendo o outro que também é meu filho. Então, peraí. Da mesma forma, Deus nos vê. Aquele outro lá que a gente acha que é uma pedra no sapato, é nosso professor. E também é filho. E também é amado. E também terá as mesmas oportunidades que tivemos e que temos e que teremos. Por isso que, tópico 14, diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para
o teu adversário, não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça. E então serás recolhido na prisão. E dali não sairás até que pagues o último centavo. Bem, meus irmãos, quem é o meu juiz? Quem é o nosso juiz? É Deus? É o nosso anjo de guarda? Quem é nosso juiz? É a nossa própria consciência. Através da nossa própria consciência, um dia nós tomamos a decisão diante dos nossos irmãos no plano espiritual, através da nossa consciência. E decidimos, então, voltar para o cárcere do nosso corpo. E cumprir, então, com o nosso propósito. E daqui não sairemos até que paguemos o último centavo. O problema é que muitas vezes a nossa dívida só aumenta, né? Na maioria das vezes. Mas ainda assim, não foi Deus que mandou você voltar, nascer nessa família, como tem gente que diz assim, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ter um irmão desse, uma irmã dessa, eu não pedi para ter um pai e uma mãe dessa. Pediu, chorou e implorou. E disse, eu sou capaz, eu vou amar, dessa vez eu vou amar. Dessa vez eu vou amar. Sim. É assim que agimos. É assim que nos comprometemos. Aí então Pedro chega para o Cristo e diz, Senhor, mas esse negócio de perdoar meu irmão, quanto tempo eu devo perdoar ele? Tipo assim, 7 vezes. Olha, Pedro, te digo uma coisa, não só 7, mas 70 vezes 7. Mas acontece que o perdão, para nós, na maioria das vezes, eu não sei assim, vocês, né? Mas comigo funciona assim. Com vocês eu já não sei, que de repente, né? Eu acredito que vocês possam estar mais esclarecidos. Mas comigo funciona mais ou menos assim, eu até perdoo, mas não quero ver. Ficar longe de mim, não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas assim, é você lá e eu cá. Tá bom assim? Perdão mais ou menos assim, né? Aí como que eu vou fazer o que o Cristo diz? Que eu tenho que estar a caminho com meu irmão para me reconciliar. Mas se eu estou botando meu irmão lá hoje, como é que eu vou estar a caminho com ele? Que tipo de perdão é esse? Perdoar não é esquecer, meus irmãos, porque nós não temos um botãozinho de deleta lá na nossa mente. Perdoar não é esquecer. Mas quem sabe é a oportunidade de nós desenvolver a indulgência, a tolerância, olhar para o outro e pensar que um dia fomos capazes, ou quem sabe até seremos, de fazer tanto igual ou pior do que o nosso irmão. Que orgulho é esse de achar que sou tão superior assim, que não devo perdoá-lo, que não merece uma segunda chance? Bem, talvez o véu do esquecimento me faça esquecer tudo que um dia já fui, tudo que um dia já fiz contra meu irmão. Mas acontece que mais cedo ou mais tarde sairemos desta prisão, deste cárcere, e poderemos enxergar e entender que sim, era necessário perdoar, era necessário a indulgência, era necessário a tolerância. Meus irmãos, o verdadeiro perdão, ele não se conhece por palavras. Dizer eu te perdoo, me perdoa, para muitas pessoas pode ser difícil. Mas perdão não funciona assim. O perdão funciona por gestos e por atos.
O apóstolo João dizia assim: meus filhinhos, não ameis por palavras, não ameis de língua, de falar, mas ameis por obras, em espírito, em verdade. Portanto, meus irmãos, entender que o meu irmão, por mais que eu olhe a situação e o desaprove, é doloroso muitas vezes eu olhar para ele. Quando eu digo ele, é todo o gênero, tá? É doloroso eu olhar para ele e entender o que o Cristo disse para a mulher samaritana na beira daquele poço. Que os verdadeiros adoradores o adorariam no Espírito e em verdade. Portanto, ele também é um templo da divindade. Ah, mas não interessa. Ele tem o tempo dele, eu tenho o meu. Cada um no seu tempo, mas ele também é um templo da divindade. Ele também carrega a centelha divina tanto quanto eu. E é tão difícil a gente conseguir olhar dessa forma. Porque o nosso orgulho ainda impera. Que nós possamos, meus irmãos, oferecer o sacrifício mais agradável a Deus. O perdão das ofensas, um coração contrito, um coração humilde, disposto a olhar com amor, disposto a mortificar o orgulho. Dizem os espíritos: vocês querem mortificar o corpo? Não, mortifica o teu espírito, o teu orgulho, o teu ego, a tua vaidade, o teu vício. Assim dizem os espíritos. Não é o corpo, não é a aparência, porque viver de aparência é muito fácil. Mas a aparência desaparece quando abandonamos esse cárcere e saímos deste plano e voltamos para a verdadeira vida, como dizem os espíritos. Eu agradeço os olhares carinhosos, agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Estou muito feliz pelo amparo da espiritualidade dessa casa e que nós todos tenhamos uma excelente semana e que possamos, meus irmãos, a cada dia oferecer esse sacrifício, que é poder deitar à noite e dizer assim: eu nada tenho contra meu irmão, eu estou em paz. Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada, Dona Imagina, eu que agradeço. pela mensagem maravilhosa. Então, mais uma vez, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e escutar todo o Teus ensinamentos, meu Pai. Que cada palavra que foi dita aqui nesse ambiente sirva de consolo, de paz e de harmonia para cada um de nós. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade abençoada. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. E em seguida, com essa harmonia
estamos aqui nesse momento, com o ambiente preparado, vamos para o nosso trabalho de passe.